eu quero ser vereador do Recife para poder representar o setor de TI na Câmara. Isso significa também cuidar da ilha. Aliás, essa ilha sofre com uma série de problemas que atingem não só os empresários do setor de TI. Um problema grave é a falta de segurança, principalmente para as pessoas que usam bens tecnológicos, como smartphones, tablets, e aqui quem trabalha no setor de TI, como de resto está se universalizando, usam esses equipamentos. Então uma pessoa que sai, que vai ter que pegar ônibus, tem o risco grande de ser assaltado e muitas vezes ser abordado por uma pessoa que é dependente de crack e que comete furtos ou crimes para custear a própria droga. A questão da segurança, na verdade, é uma questão que atinge todo o Recife, mas aqui na ilha, no bairro do Recife, ela se agrava, porque aí vem outro problema: o bairro é mal iluminado, e por ser mal iluminado e deserto à noite, isso faz com que o problema da violência se agrave. Era preciso que a Prefeitura enfrentasse esses problemas no Recife todo, mas com foco especial no Recife Antigo, porque é aqui que estão empresas importantíssimas para a economia de Pernambuco, do Recife e do Brasil. Outra questão importante são os estacionamentos que faltam. Era preciso ter estacionamentos mais inventivos, mais criativos, se pegar algum desses prédios que estão abandonados e que poderiam ser recuperados para virar estacionamento, construir estacionamentos em locais alternativos, fazer um estudo para ver se dá para construir estacionamento subterrâneo e não exatamente no Recife Antigo, mas no entorno, prédios de garagem ou prédios que pudessem funcionar como estacionamentos. Outra solução que poderia ajudar muito o Recife Antigo era ter um transporte circular, tipo uma jardineira, que fizesse um transporte intra-bairro, dentro do bairro, e fizesse as pessoas evitarem de vir para cá de carro. Outra questão importante que atinge todo o Recife, atinge também o bairro do Recife, e inclusive muitas vezes faz com que o empresário do setor de TI tenha vergonha quando sai com um colega de fora, quando vem com um representante de uma empresa de fora. Aqui você esbarra nas calçadas, no Recife Antigo muito, confiteiros, bares, pessoas pedindo dinheiro, pessoas dormindo nas calçadas, pessoas fazendo necessidades fisiológicas nas calçadas, bota carro como se quer, as calçadas viram estacionamentos, e muitas delas, inclusive, viram buracos ou verdadeiras crateras, porque também se plantam árvores como se quer, sem nenhum planejamento, sem nenhum controle urbano por parte da Prefeitura. E ela deveria olhar para o bairro, vendo a preciosidade que esse bairro é em termos arquitetônicos, urbanísticos, turísticos, e principalmente por ser um polo de irradiação de serviços, e por estarem aqui centenas de empresas que lidam com esse setor fundamental para a sociedade moderna e para uma cidade que vive dos serviços como Recife, que é o setor de TI. Digo que ainda há outro problema, que é a falta de saneamento. Recife só tem 30% de sua área saneada, e os 70% que não são saneados fazem com que o esgoto seja jogado nos rios, e o Rio Caparibe é um local de destinação irregular e grave de esgoto. E aqui, por estarmos perto do rio, sofremos problemas de várias ordens, como mau cheiro, proliferação de doenças. Outro problema que existe aqui no bairro do Recife é a balbúrdia que vira essa área da cidade, o bairro do Recife, quando acontece algum show. Nós somos a favor de shows musicais, de espetáculos, que utilizam inclusive o Marco Zero, mas isso não pode ser feito em prejuízo de um setor econômico tão importante quanto o de TI. Os problemas de estacionamento, de limpeza, de iluminação precária nas áreas onde não estão tendo shows, tudo se agravam. Além do barulho infernal que faz com que muita gente não possa trabalhar, com os ensaios já de tarde, já na véspera, e com os próprios shows. Então é preciso que haja shows, mas é preciso que haja shows limitados, organizados, em horários que não atrapalhem o funcionamento das empresas, né? Você tem que organizar isso ouvindo os empresários do bairro. Não é possível que os empresários do bairro sequer consigam uma audiência com o prefeito, sequer consigam ser ouvidos pelo prefeito através das entidades de classe. Os empresários de TI merecem respeito e merecem ser tratados com o tamanho que eles têm. E para isso, a principal questão é ter uma interlocução. A base da interlocução, um diálogo, serem ouvidos e respeitados como setor formador de opinião, empregador, gerador de renda e de ISS e de IPTU e de tantos tributos municipais. Tão importante esse setor para o Recife como é o setor de TI. Então, eu acho que é isso e me proponho a ser na Câmara do Recife um representante do setor de TI e da economia do bairro do Recife como um todo. O bairro do Recife está passando por profundas transformações. Tem vários projetos grandiosos, como a urbanização da favela do Pilar. Estão sendo construídas 588 unidades habitacionais, mais escola, creche, mercados. Tem o terminal marítimo de passageiros, que é uma obra a cargo do governo do estado.
tem a revitalização do Cais do Porto, também uma obra cargo do governo do estado, que tem a intervenção do Museu Luiz Gonzaga, que é uma obra do governo federal. O Porto do Recife está passando por uma reforma muito grande, e é nesse contexto que está inserido o Porto Digital, a área do Porto Digital. É um complexo, um arranjo produtivo local de tecnologia da informação que vai sentir os impactos desses empreendimentos. Os empreendimentos menores, como o Paço do Frevo, que é na Praça do Arsenal, por sinal, um prédio que historicamente foi um prédio de telecomunicações, porque era da Western Union. Essas transformações, elas vão criar uma sinergia muito boa com o projeto do Porto Digital, com a área onde estão instalados os grandes empreendedores da área de tecnologia da informação. Sem dúvida, é também necessário que haja um plano de manutenção diferenciado para essa área, porque nós precisamos abrigar esses novos empreendimentos e valorizar também os já existentes com um plano de manutenção diferenciado. Quero, na Câmara, como vereador, poder estar atento a essa evolução do bairro e, mais que isso, poder fiscalizar como é que vai estar o trabalho da Prefeitura no sentido de garantir um plano de manutenção diferenciado para essa área pelo potencial que ela representa. Vou contar, inclusive, com um apoio grande do prefeito Humberto Costa, que em reunião com os empresários se comprometeu a dar um tratamento diferenciado para essa área e, mais que isso, assumiu o plano do Complexo Turístico Cultural Recife Olinda, que é um plano de desenvolvimento dessa região central, da região metropolitana, que vai de Olinda ao Pina, né? É um plano baseado na economia da cultura, e a economia do Porto Digital é uma economia criativa que está inserida dentro desse contexto, e ele prometeu retomar esse plano e colocar as suas diretrizes em funcionamento que também complementarão a necessidade de recuperação dessa área com atividades culturais, com as atividades ligadas à tecnologia da informação e com um plano de manutenção urbana que agregue também a questão da mobilidade. Na mobilidade, inclusive, com a possibilidade da integração de modais diferenciados de transporte público, cicloviário, para poder a gente ter um melhor aproveitamento dessa área com aquilo que se propõe com esse arranjo produtivo, que na verdade foi o pioneiro na revitalização da área. Temos que ter em mente, porém, um conflito potencial que está colocado, porque há uma forte intenção do Porto do Recife de revigorar a sua atividade econômica, e isso vai gerar, com certeza, necessidade de diálogo entre as atividades do Porto Digital, as atividades de tecnologia da informação e as atividades portuárias propriamente ditas, porque há um esforço grande da direção do Porto de requalificá-lo para inseri-lo na economia do Estado, que é uma economia que está crescendo. Mas nós queremos estar ao lado do pessoal da tecnologia da informação e usando nossa experiência também de conselheiro do Porto, que nós passamos 8 anos como conselheiro do Porto de Recife, para poder ajudar no diálogo entre esses dois grupos que são de interesse da cidade, que são de interesse do Estado, para a economia nossa e para o emprego das pessoas. Eu sempre tenho dito que na área de tecnologia da informação, o principal ativo é a inteligência das pessoas. Então as pessoas têm que ter um ambiente agradável para trabalhar, para elas permanecerem trabalhando e valorizando e fortalecendo esse conglomerado que foi construído com muito esforço do governo do Estado, muito esforço da Prefeitura e, sem dúvida nenhuma, um grande esforço do setor empresarial. A principal questão para resolver a insegurança jurídica que toma conta dos empresários do setor de TI em relação ao alíquota do ISS é a clareza da lei. A lei deveria ser clara e eu, como procurador do Estado, como advogado, como promotor de justiça que fui, e sobretudo como ex-presidente da OAB, quero usar meu conhecimento jurídico para fazer uma legislação tributária que estabeleça de maneira clara, sem nenhuma condicionante, sem nenhuma variante, porque o setor de TI deve pagar 2% de alíquota do ISS. Os motivos, as considerações, o embasamento para que essa alíquota vigore de 2% devem estar no anteprojeto de lei, na exposição de motivos do projeto de lei e no debate na Câmara durante a tramitação e na Prefeitura durante a tramitação do projeto de lei. Benefício fiscal para poder gerar, primeiro, segurança jurídica, que é o princípio em que se deve basear todo o mundo jurídico e a sociedade democrática.
é o princípio da segurança jurídica. Um alíquota e um princípio de direito tributário mesmo, uma alíquota para dar segurança jurídica tem que ser estabelecido de lei de maneira clara. A lei tem que prever, a alíquota é 2% e ponto, mais nada. Me proponho usar a minha experiência jurídica para modernizar essa legislação tributária no que se refere ao setor de TI e quem sabe, talvez o melhor caminho seja esse, propor uma nova lei, desde que a gente garanta o direito dos que já pagam 2%, de não pagarem mais. É preciso pensar no estágio que você está hoje, para que todos continuem pagando 2% e que ninguém seja obrigado a retroativamente pagar 5%, que geraria um problema, uma crise enorme, mas pensar numa maneira legislativa, jurídica, de dirimir as dúvidas e trazer muita clareza para uma nova legislação que diga a alíquota de ISS para o setor de TI é 2% e pronto, sem nenhuma condicionante, sem nenhuma variável e sem nenhuma remissão a convênio ou instrumentos afins. A lei do benefício fiscal que foi concedido ao setor de tecnologia da informação instalado no território do Porto Digital, ela teve que incluir a chamada insegurança jurídica, que é alegada pelos empresários, em que a alíquota de 2% ela só é preservada mediante um patamar de arrecadação. Isso foi uma exigência em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede que o gestor público possa conceder benefícios fiscais com impactos negativos na arrecadação por setor. O que a gente vai procurar no nosso mandato é, considerando que houve uma expansão significativa no setor de tecnologia da informação, discutir com o setor jurídico da Prefeitura se nós poderemos já consolidar os 2% sem as amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que a arrecadação do setor cresceu o suficiente para que, mesmo com 2%, ela não seja inferior ao valor que foi arrecadado historicamente por esse setor. Entendemos que essa insegurança jurídica realmente ela cria impactos nas negociações que os setores vão fazer, porque elas comprometem parte dos ativos das empresas, que não sabem se vão continuar com os 2% ou se terão que ter um desembolso adicional caso não sejam atingidas as metas de arrecadação previstas na lei. E aí a gente vai fazer um esforço para dar a essas empresas essa segurança jurídica que ela está querendo. Mas, repito, a decisão não foi política, foi técnica e nós vamos buscar agora dialogar com o setor técnico da Prefeitura, com o nosso mandato, para poder verificar se já podemos superar a insegurança jurídica que a lei causou e assim dar ao setor tranquilidade para que ele possa se desenvolver com pujança, representando a nossa terra, representando a cidade, no setor de tecnologia da informação, considerando que é um dos arranjos produtivos que mais tem se destacado no Brasil e internacionalmente. Eu tenho andado em muitas comunidades como candidato a vereador e uma das queixas mais ouvidas é quanto à dificuldade de marcação de consulta nos postos de saúde municipal. Quando eu vim aqui para o setor de TI conversar com as empresas, os empresários do setor de TI, do Softex, da CESP, etc., eles me disseram que isso se resolveria facilmente com o software, com o sistema que eles criam ou poderiam criar facilmente. Por que então a Prefeitura não usa as soluções de TI criadas pelo próprio setor aqui no Recife, que são vendidas para outras prefeituras, outros estados, outros órgãos públicos e outras empresas no mundo afora? Eu acho que era possível se fazer uma lei, se pensar num projeto de lei, e eu me proponho a isso, que obrigasse a Prefeitura a usar, para a melhoria dos serviços públicos, softwares ou sistemas gestados aqui no setor de TI do Polo do Recife. Dei o exemplo da marcação de consultas porque há softwares para isso, há sistemas e há expertise para isso. Uma lei poderia obrigar a Prefeitura do Recife e depois se propor uma lei também na Assembleia, através de algum deputado, para que o Estado também fosse obrigado a usar as soluções que incrementassem ou melhorassem a eficiência dos serviços públicos, soluções produzidas pelas próprias empresas de Recife e de Pernambuco, especialmente as sediadas no polo de TI aqui do Recife Antigo. E como fazer para que as empresas de Pernambuco privadas, as empresas particulares, possam usar as soluções de TI produzidas aqui, e que são vendidas muitas vezes para dezenas de países do mundo afora.
Como fazer? Eu acho que melhorando as condições de competitividade do setor de TI como um todo. Outra questão importante era modernizar a Imprel, a empresa do Recife que cuida dos interesses do polo de TI. A Imprel é uma empresa anacrônica, é uma empresa burocrática que não ajuda o setor de TI. Se extinguir a Imprel, talvez fosse uma saída, isso merece um estudo. Ou se modernizar a Imprel para que os funcionários, o corpo da Imprel e a própria Imprel pudessem ajudar a competitividade do setor de TI do Recife Antigo. E outra ideia boa que eu recolhi na conversa com os empresários, criar descontos para empresas que usassem, em relação ao IPTU, por exemplo, você podia fazer o IPTU tecnológico. Empresas que comprassem soluções de TI do polo de TI daqui do Recife Antigo, soluções de informática do polo de TI do Recife Antigo, poderiam ter descontos no pagamento do seu IPTU. Essa é uma solução que merece uma boa elaboração através de um bom projeto de lei. Eu estou disposto a criá-la, se por acaso, se Deus quiser, me tornar vereador do Recife. Com minha história ligada à tecnologia da informação, fui durante 28 anos funcionário do setor de telecomunicações, empregado da Embratel. Sempre tive a percepção, trabalhando na prefeitura, de como nós precisamos evoluir do ponto de vista do governo municipal no trato com a informação em todos os seus níveis. E a propósito dessa minha preocupação, sempre procurei agregar ao que fazia junto à prefeitura um trato da informação para suportado pelas tecnologias da informação. Em função dessa experiência, nós conseguimos protagonizar um projeto de automação de processo baseado na tecnologia de workflow, que está possibilitando na URB que nós automatizemos processos relevantes que dizem respeito aos projetos estratégicos do governo. Como vereador, vou poder me aliar ao setor de tecnologia no sentido de que se construam parcerias, ou seja, processo de cooperação entre o setor de tecnologia e o poder público, de maneira que se dote a informação pública existente dentro das empresas públicas da tecnologia necessária para que reduza seus custos e maximize seu uso na tomada de decisões. O Workflow foi uma ferramenta que se mostrou bastante interessante, está sendo implantado por uma empresa aqui no Porto Digital. Essa foi uma escolha que a gente procurou ajudar nessa decisão e está produzindo efeitos extremamente benéficos para a administração. Eu acho que com essa experiência, isso vai me dar a capacidade de poder replicar a possibilidade que gera o setor de tecnologia, que é vizinho à Prefeitura do Recife, de trazê-lo para nos ajudar na gestão pública, para fazer da informação pública uma informação barata, acessível e, acima de tudo, confiável para a tomada de decisão dos nossos gestores. Essa é uma contemporaneidade que eu acho que tem que haver, baseada numa cooperação entre o setor público e o setor privado, dentro da perspectiva de que melhorar a cidade é melhorar a qualidade da informação que serve de base para a tomada das decisões que vão mudar a vida das pessoas na cidade. Além do mais, precisamos também buscar nesse setor a sua contribuição do ponto de vista social, que é a possibilidade de agregar a ele pessoas que muitas vezes têm talento, mas não estavam excluídas do seu raio de ação. Por exemplo, a Índia, que é um país pobre, conhecidamente um país pobre, que hoje está entre os BRICS, investiu pesadamente na educação pública com uma abordagem diferenciada na matemática. Isso tem possibilitado que crianças que saíram de áreas de baixa renda possam ser programadores, analistas. Isso forma uma base de conceituação lógica na cabeça que tem ajudado, pelo menos a ser entendido alguns estudos. Nós queremos poder apoiar na nossa Secretaria da Educação, iniciativas que melhorem a qualidade do ensino de matemática para criar oportunidade para que as crianças de baixa renda possam ter acesso a empregos de qualidade, como são os empregos de tecnologia da informação, aliando, por outro lado, uma parceria com esse setor para ir estimulando essas crianças e criando para elas oportunidade de construírem e vislumbrarem novos horizontes para a sua vida e a vida de suas famílias.